Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo visite seu coração nesta manhã. Que o Espírito Santo renove suas forças. Que a paz de Deus alcance sua alma antes mesmo que as preocupações deste novo dia tentem ocupar sua mente. Talvez você tenha acordado cansado hoje, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, interiormente. Talvez seu corpo tenha descansado durante a noite, mas sua alma continua carregando pesos. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, dias de muitas responsabilidades, muitas preocupações, muitas batalhas, muitas exigências, e aos poucos o coração vai ficando cansado, a mente vai ficando sobrecarregada, a esperança vai sendo colocada à prova. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que sente que está fazendo tudo o que pode, mas mesmo assim continua exausto. Talvez exista alguém que luta diariamente pela família, pelo trabalho, pela saúde, pelos sonhos, mas já não possui a mesma força de antes. Talvez exista alguém que está sorrindo para os outros, mas chorando por dentro. Alguém que continua caminhando, mas sente que está chegando ao limite. E se esse é o seu caso, eu quero que você saiba algo muito importante nesta manhã. Deus vê o seu cansaço, Deus conhece suas lutas, Deus entende o peso que você tem carregado, e Ele não está decepcionado com você. Pelo contrário, Ele deseja fortalecer você. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Senhor, renova minhas forças. Escreva com sinceridade. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que reconhece sua necessidade da ajuda de Deus. A palavra do Senhor para esta manhã está em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Que promessa extraordinária! Observe que Deus não promete ausência de batalhas, não promete ausência de desafios, não promete ausência de dificuldades, mas promete algo precioso: forças renovadas, forças novas, forças vindas do alto. Porque existem momentos em que nossas próprias forças não são suficientes, e nesses momentos aprendemos a depender do Senhor. Isso me faz lembrar da história do profeta Elias. Depois de viver grandes experiências com Deus, Elias chegou a um momento de profundo esgotamento. Estava cansado, desanimado, sem forças, sem esperança. Humanamente falando, parecia que ele não conseguiria continuar. Mas Deus não o abandonou, não o condenou, não exigiu mais esforço. Primeiro ofereceu descanso, depois ofereceu alimento, depois ofereceu renovação. Que imagem maravilhosa do cuidado de Deus! Porque muitas vezes pensamos que precisamos ser fortes o tempo todo, mas Deus sabe que somos humanos, sabe que nos cansamos, sabe que enfrentamos limites, sabe que existem dias difíceis e continua nos amando profundamente. Talvez hoje você esteja vivendo um deserto semelhante ao de Elias, um período em que tudo parece pesado, um período em que a caminhada parece longa demais, um período em que você não sabe de onde virão as forças para continuar. Mas Deus está dizendo, nesta manhã: filho, eu vou fortalecer você. Filha, eu vou sustentar você. Você não caminhará sozinho. Talvez você não consiga resolver todos os problemas hoje, mas Deus dará forças para enfrentar este dia. Talvez você não consiga enxergar todas as respostas, mas Deus dará forças para continuar caminhando. Talvez você ainda esteja enfrentando batalhas, mas Deus dará forças para permanecer firme. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Rosana de Goiânia. Ela tinha 58 anos e atravessava uma fase extremamente difícil. Cuidava da mãe doente,
enfrentava dificuldades financeiras e ainda precisava manter sua casa funcionando. Em alguns dias sentia que não conseguiria continuar, mas todas as manhãs fazia uma oração simples: Senhor, dá-me forças para hoje. Anos depois escreveu: descobri que Deus nunca me deu força para a vida inteira de uma vez, mas sempre me deu força suficiente para mais um dia. Que testemunho poderoso! Porque é exatamente assim que Deus trabalha. Um dia de cada vez, uma batalha de cada vez, uma vitória de cada vez. Talvez hoje você não precise de forças para o próximo ano. Precise apenas de forças para hoje. E isso Deus deseja conceder, porque Ele continua cuidando de você, continua sustentando você, continua fortalecendo você, continua caminhando ao seu lado. Por isso, não permita que o cansaço roube sua esperança. Não permita que o desânimo fale mais alto do que as promessas de Deus. Não permita que as dificuldades façam você esquecer quem está ao seu lado. Porque o Senhor continua sendo sua força, continua sendo o seu refúgio, continua sendo o seu sustento. Por isso, agora eu quero convidar você a desacelerar por alguns instantes. Respire profundamente, feche os olhos e diga dentro da sua alma: Senhor, renova minhas forças. Mais uma vez, Senhor, ajuda-me a continuar. Pai amado, nesta manhã, nós entramos em Tua presença. Obrigado porque o Senhor conhece nosso cansaço. Obrigado porque o Senhor vê nossas batalhas. Obrigado porque o Senhor nunca abandona seus filhos. Hoje, entregamos ao Senhor nosso desgaste, nosso desânimo, nossas preocupações, nossas limitações, tudo aquilo que tem consumido nossas forças, tudo aquilo que pesa sobre nosso coração. Fortalece-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, sustenta-nos, Senhor, porque sabemos que nossa força vem de Ti. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos apresentar diante de Deus as áreas da nossa vida que precisam de renovação, entregar nosso cansaço ao Senhor e permitir que Sua presença fortaleça nossa alma para tudo aquilo que viveremos neste novo dia. Agora continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para tocar uma área da sua vida que está precisando de renovação. Porque existem momentos em que o cansaço não está apenas no corpo, está na alma, está nos pensamentos, está nas emoções, está na esperança. Talvez você tenha passado tanto tempo lutando que começou a sentir o peso da caminhada. Talvez existam batalhas que já duram meses. Talvez existam problemas que ainda não foram resolvidos. Talvez existam preocupações que acompanham você todos os dias. E aos poucos, isso vai consumindo as forças, vai desgastando o coração, vai roubando a alegria. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que sente que está carregando responsabilidades demais. Responsabilidades com a família, com o trabalho, com a casa, com pessoas que dependem de você. Talvez exista alguém que está acostumado a cuidar de todos, mas quase nunca encontra alguém para cuidar dele. Talvez exista alguém que continua ajudando os outros, continua incentivando os outros, continua sendo forte para os outros, mas por dentro está cansado, muito cansado, e Deus vê isso. Talvez ninguém perceba, talvez ninguém saiba, mas Deus sabe. Ele conhece cada lágrima escondida, cada preocupação silenciosa, cada noite difícil, cada momento em que você pensou que não conseguiria continuar. Nada passou despercebido diante do Senhor, porque o amor de Deus alcança até os lugares da alma que ninguém mais consegue enxergar. Isso me faz lembrar novamente do profeta Elias.
Depois de viver grandes vitórias espirituais, ele chegou a um ponto em que simplesmente não tinha mais forças. O profeta que havia enfrentado reis, o homem que havia testemunhado milagres, agora estava cansado, desanimado, exausto. E sabe o que é mais bonito nessa história? Deus não ignorou o cansaço de Elias. Não disse para ele apenas continuar. Primeiro Deus cuidou dele. Primeiro Deus fortaleceu seu coração. Primeiro Deus restaurou suas forças. Porque o Senhor sabe que ninguém consegue caminhar por muito tempo sem renovação. Talvez exista uma mensagem muito importante para você nesta manhã. Você não precisa ter forças para tudo. Precisa apenas permanecer perto daquele que é a fonte das forças. Porque quando nossas capacidades chegam ao limite, a graça de Deus continua. Quando nossas energias diminuem, o poder de Deus permanece. Quando sentimos que não conseguimos mais, o Senhor continua sustentando nossos passos. Talvez você tenha acordado hoje sentindo-se fraco, desanimado, sem motivação, sem ânimo. Mas Deus está dizendo: eu serei sua força, eu serei seu sustento, eu caminharei com você. Talvez você não consiga mudar todas as circunstâncias hoje, mas Deus pode renovar seu coração hoje. Talvez você não consiga resolver todos os problemas, mas Deus pode renovar sua esperança. Talvez você não consiga enxergar todas as respostas, mas Deus pode renovar sua fé. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do Senhor Antônio de Fortaleza. Ele tinha 61 anos e atravessava um período extremamente difícil. Problemas financeiros, problemas familiares, problemas emocionais. Havia dias em que simplesmente não queria sair da cama, mas decidiu criar um hábito. Todas as manhãs antes de começar qualquer atividade, fazia uma oração pedindo forças para aquele dia, não para o mês inteiro, não para o ano inteiro, apenas para aquele dia. Anos depois escreveu: percebi que Deus renovava minhas forças diariamente exatamente quando eu precisava. Que testemunho extraordinário, porque Deus continua fazendo isso, continua fortalecendo seus filhos, continua sustentando aqueles que confiam nele, continua renovando corações cansados. Talvez você esteja olhando para uma semana inteira e pensando que não conseguirá suportar tudo. Mas Deus não está pedindo que você carregue a semana inteira agora. Ele está pedindo apenas que caminhe com Ele hoje. A graça para amanhã chegará amanhã. A provisão para amanhã chegará amanhã. A força para amanhã chegará amanhã. Hoje existe graça para hoje, força para hoje, esperança para hoje. Porque Deus continua cuidando de você um dia de cada vez. Por isso, não permita que o desânimo defina sua caminhada. Não permita que o cansaço faça você esquecer das promessas do Senhor. Não permita que as dificuldades sejam maiores do que sua confiança em Deus. Porque o mesmo Senhor que sustentou você até aqui, continuará sustentando. O mesmo Senhor que ajudou você ontem, ajudará hoje. O mesmo Senhor que abriu caminhos no passado, continuará abrindo caminhos. Talvez hoje você precise apenas parar por alguns instantes e receber aquilo que Deus deseja derramar sobre sua vida: força, paz, coragem, esperança, renovação. Por isso agora, eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor tudo aquilo que tem consumido suas forças, seu cansaço, suas preocupações, seus medos, suas batalhas, suas lágrimas, tudo, sem esconder nada. Entregue tudo ao Pai. Pai amado, nesta manhã nós colocamos diante de Ti nosso cansaço, nosso desgaste, nossas preocupações, nossas batalhas, tudo aquilo que tem consumido nossas forças, tudo aquilo que pesa sobre nossa alma. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que estão desanimados, toca aqueles que perderam a motivação, toca aqueles que precisam de renovação.
Existem pessoas rezando conosco que precisam de força, pessoas que precisam de esperança, pessoas que precisam sentir teu cuidado. Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova suas energias, renova sua fé, renova sua coragem, renova sua alegria. Pai amado, visita também nossas famílias, protege nossos lares, abençoa aqueles que amamos, fortalece cada casa, fortalece cada coração. Que tua presença permaneça conosco durante todo este dia. Talvez seja exatamente agora que Deus esteja fortalecendo você. Talvez seja exatamente agora que Ele esteja renovando áreas da sua alma que estavam cansadas há muito tempo. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar completamente nosso dia ao Senhor, receber sua força para continuar caminhando, fazer uma poderosa declaração de fé e avançar com a certeza de que Deus continua renovando aqueles que colocam sua confiança nele. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais especial desta oração, o momento de entregar completamente este novo dia nas mãos de Deus. O momento de permitir que o Senhor fortaleça aquilo que está cansado dentro de nós. O momento de parar de confiar apenas nas próprias forças e começar a confiar mais profundamente na força que vem do alto. Talvez você tenha iniciado esta oração sentindo-se desgastado. Talvez tenha acordado carregando preocupações. Talvez existam responsabilidades esperando por você. Desafios, compromissos, decisões, problemas que ainda não foram resolvidos. E talvez uma parte do seu coração esteja perguntando: será que vou conseguir? Será que tenho forças para continuar? Será que vou suportar tudo isso? Mas nesta manhã, Deus quer responder a essas perguntas. Você não precisa caminhar sozinho. Você não precisa depender apenas das suas forças. Você não precisa carregar tudo por conta própria, porque o Senhor continua sendo a fonte de força para aqueles que confiam nele. Talvez você esteja olhando para suas limitações, mas Deus está olhando para a sua provisão. Talvez você esteja olhando para seu cansaço, mas Deus está olhando para a renovação que deseja derramar sobre sua vida. Talvez você esteja olhando para os obstáculos, mas Deus está olhando para as vitórias que ainda serão conquistadas. Porque a força de Deus não depende das circunstâncias, ela não depende do tamanho dos desafios, ela não depende da intensidade das batalhas, ela depende apenas da fidelidade do Senhor, e Deus permanece fiel. Isso me faz lembrar novamente do profeta Elias. Depois de todo o esgotamento, depois de toda a tristeza, depois de todo o desânimo, Deus não apenas o consolou, Deus o levantou novamente. Deus o fortaleceu para continuar sua missão, porque o plano do Senhor para Elias não havia terminado. E talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. O plano de Deus para a sua vida também não terminou. Ainda existem páginas para serem escritas. Ainda existem promessas para serem cumpridas. Ainda existem testemunhos para serem vividos. Ainda existem milagres para serem experimentados. Talvez você esteja cansado, mas não está abandonado. Talvez esteja enfrentando dificuldades, mas não está sozinho. Talvez esteja atravessando um deserto, mas Deus continua caminhando ao seu lado. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Marta de Belém. Ela tinha 64 anos e enfrentava uma sequência de problemas familiares e financeiros. Em determinado momento, sentiu que não conseguiria continuar, mas todas as manhãs fazia uma oração simples: Senhor, eu não tenho forças suficientes, mas confio que Tu tens. Anos depois, escreveu: descobri que Deus não me dava força para correr uma maratona inteira. Ele me dava força para o próximo passo. Que testemunho maravilhoso!
porque muitas vezes queremos enxergar toda a jornada, mas Deus nos convida a confiar apenas no próximo passo, e depois no próximo, e depois em mais um, até percebermos que chegamos muito mais longe do que imaginávamos. Talvez hoje você esteja preocupado com tudo o que precisa enfrentar, mas Deus está dizendo: não carregue o amanhã, não carregue a próxima semana, não carregue o próximo mês. Caminhe comigo hoje, porque existe graça para hoje, existe força para hoje, existe esperança para hoje, existe paz para hoje, e isso é suficiente. Talvez você não consiga mudar todas as circunstâncias, mas Deus pode mudar a maneira como você enfrenta essas circunstâncias. Talvez você não consiga eliminar todos os desafios, mas Deus pode fortalecer seu coração diante deles. Talvez você não consiga controlar tudo, mas pode confiar naquele que controla todas as coisas. Por isso, não permita que o desânimo roube sua alegria. Não permita que o medo roube sua coragem. Não permita que o cansaço faça você esquecer quem é o Deus que caminha ao seu lado. Porque Ele continua sendo seu refúgio, continua sendo sua força, continua sendo seu sustento, continua sendo sua esperança. Talvez esta manhã seja o momento de entregar completamente seu desgaste ao Senhor. As preocupações, as responsabilidades, as lutas, as lágrimas, as inquietações, tudo, porque aquilo que entregamos a Deus deixa de ser apenas um peso e se torna um espaço onde sua graça pode agir. Por isso agora, eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine todo o seu cansaço sendo colocado diante de Jesus. As preocupações, os medos, as responsabilidades, as batalhas, tudo. Imagine Cristo recebendo cada uma dessas cargas. E imagine seu coração ficando mais leve, mais forte, mais confiante, mais esperançoso. Permaneça alguns segundos nessa imagem de fé. Permaneça nessa confiança. Permaneça nessa paz. Pai amado, nesta manhã nós colocamos completamente nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos nosso cansaço, entregamos nossas preocupações, entregamos nossas batalhas, entregamos tudo aquilo que tem consumido nossas forças. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teu amor, confiamos em Teu cuidado, confiamos em Teu poder, confiamos em Tua fidelidade. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que estão desanimados, toca aqueles que estão emocionalmente esgotados, toca aqueles que precisam de renovação. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova sua fé, renova sua esperança, renova sua coragem, renova sua alegria, renova suas forças. Pai amado, visita nossas famílias, protege nossos lares, guarda aqueles que amamos, derrama bênção sobre cada casa. Que Tua presença permaneça conosco durante todo este dia. Pai amado, visita também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, os que procuram trabalho, os que aguardam respostas, os que precisam de provisão. Senhor, fortalece cada vida, mostra Teu cuidado, revela Tua fidelidade. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que minhas forças serão renovadas. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está caminhando comigo. Em nome de Jesus, eu declaro que não enfrentarei este dia sozinho. Em nome de Jesus, eu declaro que minha esperança será fortalecida. Em nome de Jesus, eu declaro que minha fé será maior do que meu cansaço. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus sustentará minha família. Em nome de Jesus, eu declaro que receberei sabedoria para cada decisão.
Em nome de Jesus, eu declaro que encontrarei coragem para continuar. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor será minha força em cada batalha. Em nome de Jesus, eu declaro que este será um dia conduzido pela graça de Deus. E acima de tudo, em nome de Jesus, eu declaro confiança. Confiança no cuidado de Deus. Confiança na força de Deus. Confiança na fidelidade de Deus. Confiança no amor de Deus. Agora juntos, como família de fé, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, fortalece nossos corações, acompanha nossos passos e ajuda-nos a permanecer firmes mesmo nos dias difíceis. E agora eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor renove suas forças, que o Senhor fortaleça sua fé, que o Senhor proteja sua família, que o Senhor ilumine seus caminhos, que o Senhor sustente cada passo que você der neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração fortaleceu seu coração nesta manhã, compartilhe este vídeo com alguém que esteja cansado e precisando lembrar que Deus continua renovando aqueles que confiam nele. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Senhor, renova minhas forças. Escreva com fé. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que decidiu começar este dia confiando não apenas nas próprias capacidades, mas na força inesgotável que vem do Senhor. Porque aqueles que esperam em Deus descobrem que existe uma renovação que o mundo não pode oferecer e uma força que nunca se esgota.